Apocalipse, capítulo 20. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Apocalipse 20, versos 1 a 6. A palavra de Deus diz: Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Até aí, meus irmãos, por enquanto, a leitura da palavra de Deus. Nós vamos dividir hoje essa mensagem do capítulo 20 em duas partes, devido à complexidade, devido ao número, o volume de informações, de discussões que há em torno desta parte aqui do capítulo 20. Todo o capítulo 20 é muito rico, tem ensinamentos muito variados para a igreja. Mas, especialmente com relação a essa primeira parte do capítulo 20, nós temos grandes discussões que ao longo dos séculos têm causado certas divisões de entendimento na igreja cristã, na igreja de Jesus Cristo. O motivo é justamente um número que aparece aqui nesse texto. O número 1000. 1000 anos. O texto fala de um reinado de Cristo durante 1000 anos. Então, isso dá margem às mais variadas interpretações. Basicamente se dividindo em dois grandes grupos, e aí esses dois grandes grupos se dividem também em dois grupos por sua vez. São aqueles que interpretam os 1000 anos de forma literal e aqueles que interpretam os 1000 anos de forma simbólica. Para muitas pessoas, para muitos cristãos, isso desde lá o 2º século depois de Cristo, esse reino de 1000 anos é um reino literal. Jesus Cristo virá, quando ele voltar, ele estabelecerá na terra um reinado de 1000 anos com o seu povo aqui neste mundo, antes de estabelecer o novo céu e a nova terra, ou seja, o estado eterno. Esta posição é conhecida como pré-milenismo. Pré-milenismo da ideia de que nós ainda não estamos nesse período do milênio literal, de um reinado terreno literal de Cristo. Digamos assim, essa posição entende que Jesus vai estabelecer um trono lá na cidade de Jerusalém. E lá em Jerusalém, ele vai colocar na terra o seu trono, que vai ser uma ressurreição do trono de Davi. E então, ele vai reinar sobre os judeus, que serão reconvertidos a Cristo um pouco antes desta sua vinda, da segunda vinda, e também sobre a igreja por 1000 anos aqui na terra.
essa posição se divide em dois grupos. São os chamados pré-milenistas históricos, que são mais antigos, vêm desde o século II, com alguns pais da igreja defendendo essa posição, e os pré-milenistas dispensacionalistas, que são maioria absoluta entre os pré-milenistas e entre, eu acho que qualquer visão de milênio no mundo hoje, entre os evangélicos. A posição pré-milenista dispensacionalista foi muito divulgada no século XX através de uma Bíblia que foi muito popular no Brasil, a chamada Bíblia de Scofield. E também através de muitos filmes e livros, com uma série que fez muito sucesso na década passada, e ainda faz até hoje, que é a série chamada Deixados para Trás. São uma série de livros escritos por dois autores dos Estados Unidos, e que depois virou filme, foi para o cinema. Então, essa posição chamada dispensacionalista é a mais popular, a mais conhecida, e geralmente os crentes das igrejas pentecostais e neopentecostais, todos seguem praticamente essa visão. Ela divide a vinda de Cristo em algumas etapas. Jesus Cristo primeiro vem somente até as nuvens do céu. É uma vinda secreta de Jesus. Não é a vinda que todo olho verá. É só uma vinda para retirar a igreja da terra. E então acontece o arrebatamento, segundo essa visão dispensacionalista. A igreja, os crentes verdadeiros apenas, aqueles muito fervorosos, sobem para se encontrar com Cristo nos ares. E aí vão para algum lugar no céu para ficar 7 anos nas chamadas bodas do Cordeiro. E então, os crentes viverão 7 anos lá no céu, segundo a visão dispensacionalista, enquanto que na terra vai acontecer a grande tribulação. Sobre quem que se abate a grande tribulação? Sobre os judeus, que ficaram, óbvio, na terra, e sobre os crentes nominais. Aqueles cristãos que não eram verdadeiros cristãos, que estavam na igreja, frequentavam, eram batizados, participavam, mas não eram de fato convertidos, não eram fervorosos de espírito. E, portanto, não subiram com Jesus no arrebatamento e ficaram aqui na terra. Por isso que, às vezes se fala que é parecido com aquele filme Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. Né? Tem algumas legendas em carros por aí, este carro poderá ficar desgovernado em caso de arrebatamento. Não viram isso? Eu já vi uma vez, dei muita risada dessa frase. A ideia é que o motorista, por ser um crente verdadeiro, né, fervoroso, no arrebatamento ele sobe, some e o carro fica desgovernado, coitado dos passageiros que estão atrás. É uma brincadeira, obviamente, mas que reflete essa ideia de um arrebatamento secreto, de uma subida secreta dos crentes ao céu. Enquanto que os crentes nominais, aqueles que não eram sérios, ficaram na terra para serem perseguidos pelo anticristo. Então é nesse período que surge o anticristo. E aí vai acontecer, no final dos 7 anos de tribulação, a segunda vinda de Jesus. Vai ser uma espécie de uma terceira vinda de Jesus, quando ele volta, agora sim, para destruir os seus inimigos, há uma volta visível que todo olho verá, e para inaugurar o milênio na terra. E aí os crentes reinam nessa visão, né? Voltam com Jesus do céu, gloriosos, ressuscitados, corpo transformado, tudo isso, e vão habitar em Jerusalém por 1000 anos. Enquanto que o restante das nações da terra continuam pessoas decaídas ainda, sob as influências do pecado de Adão, mas vivendo 100 anos, 200 anos, ou coisas do tipo. Então, há uma diferenciação entre os que pertencem ao Senhor e estarão lá em Jerusalém, reinando com Cristo na terra por 1000 anos. E o restante da humanidade, que continua nas nações ao redor, mas se submetendo ao governo central do mundo, que estará lá em Jerusalém, na pessoa física e presente de Jesus de Nazaré. A diferença entre os dois tipos de pré-milenismo, o histórico e o dispensacionalista, basicamente é apenas essa questão dos 7 anos dessa semana intermediária, dessas duas voltas. Okay?
Porque os pré-milenistas históricos só eliminam essa semana aí. No mais é tudo igual. Eles dizem que vai haver um reino terreno lá em Jerusalém, da mesma maneira que os dispensacionalistas. Apenas não acreditam que vai haver duas vindas, duas segundas vindas de Jesus. E nesse sentido, justiça seja feita, os pré-milenistas históricos são muito mais consistentes, biblicamente falando, do que os dispensacionalistas. Mas, na minha visão, as duas visões estão equivocadas, porque eu não vejo, não interpreto o milênio aqui do capítulo 20 como sendo literal, por uma razão simples. Interpretamos, até agora, todos os números de Apocalipse como simbólicos, como representando coisas, não como descrevendo coisas. E se eles representam, mas não necessariamente descrevem coisas, então esses 1000 anos aqui podem também ser simplesmente uma descrição simbólica de um longo período de tempo. E que, na verdade, nesta visão, não literal do número, então se aplica ou ao presente momento ou ainda ao futuro. E agora são as outras duas posições que não interpretam esses 1000 anos literalmente, que são os amilenistas e os pós-milenistas. A e pós. Vou começar com o pós. O pós-milenismo é uma teoria, sim, só relembrando, em relação ainda ao pré-milenismo dispensacionalista, que ele surge no século XIX. É a posição mais recente de todas. Surge só no século XIX. O pré-milenismo histórico desde o século II, depois de Cristo. Okay? Com relação ao pós-milenismo, é a posição que foi muito popular no século XIX, principalmente. Século XVIII, século XIX. Entende que o milênio, embora não seja necessariamente 1000 anos literais, mas ainda não começou na visão do pós-milenismo. Vai começar quando? Não quando Jesus voltar, não. Mas quando a igreja terminar a sua missão de pregar o evangelho em toda a terra. Quando o conhecimento do Senhor, como eles gostam muito de usar o texto, vai encher toda a terra como as águas cobrem o mar. Existe um grande otimismo na visão pós-milenista, que é um otimismo em relação a este mundo, que este mundo vai melhorar muito por causa justamente da influência do cristianismo, da influência da igreja aqui neste mundo. A pregação do evangelho, quem sabe um grande reavivamento, algo dessa natureza, vai produzir uma transformação radical nas nações. E então o mundo vai entrar quase que assim automaticamente numa grande era de paz e prosperidade mundial, sem que Jesus tenha voltado. Isso através da missão da igreja, da mudança, da transformação da sociedade. E aí vai entrar automaticamente no milênio, nesse ano, nesse período dourado de paz e prosperidade e conhecimento mundial. E aí, no final do milênio, Jesus Cristo volta e estabelece o reino eterno. Percebe-se que a visão pós-milenista está muito ligada a um período histórico do passado, do século XIX, século XVIII, um período de grande otimismo em relação ao próprio mundo, no sentido de que o mundo ia melhorar. Se cria muito isso no século XIX, que a educação, o progresso científico, que o positivismo do século XIX ia trazer ao mundo a paz, prosperidade, compreensão entre os povos, diminuiria a violência, a criminalidade, etc. Bom, nós, cidadãos do século XX, XXI, não alimentamos muito essas esperanças depois de ver 2 guerras mundiais, depois de ver Guerra Fria, depois de ver todas as guerrilhas que existem no mundo inteiro, das polarizações globais, da fome, da violência, da tecnologia que ao invés de trazer paz e prosperidade, traz mais guerras e traz mais disputas e mais violência. Enfim, é uma posição que caiu em muito descrédito no século XX. Mas há muitas pessoas ainda defendendo veementemente essa posição.
A outra posição, que é a que eu defendo, me inclino a essa posição, é o chamado amilenismo. O termo amilenismo não é um termo muito próprio, porque a quer dizer não. Então, a ideia de amilenismo seria não existe milênio. Por isso não é uma explicação muito própria, porque o amilenismo crê que existe o milênio. Mas, diferentemente das outras posições, não crê que o milênio está lá no futuro. Crê que o início dele está lá no passado. Resumindo, o milênio já começou. Nós já estamos no milênio. Milênio já, milênio agora. Estamos no milênio. Essa é a ideia da posição amilenista. O milênio, esse reinado milenar de Cristo, começou na primeira vinda de Jesus. Começou quando o rei chegou. O rei chegou aqui, botou o pé no mundo e disse: o reino de Deus está aqui. Está próximo, ele disse no primeiro momento, depois disse: está no meio de vós. O reino de Deus está aqui. O rei botou o pé na terra, o rei chegou. O rei é o reino. Então, a visão amilenista entende que o reinado de Cristo começou na sua primeira vinda. Mais especificamente, quando ele, Jesus, completou sua obra redentora. Ou seja, morreu na cruz, pagando os pecados do seu povo, ressuscitou e derrotou inicialmente a morte, falta a derrota final dela, que é a ressurreição dos crentes, subiu ao céu, e lá no céu, na ascensão, ele recebeu o reino. Ele recebeu o governo do mundo das mãos do seu Pai. O Pai Todo-Poderoso entregou ao Filho Todo-Poderoso o governo de todas as coisas. E foi aí, nesse momento, especificamente, em que o milênio inicia, o reino milenar de Cristo. Agora, meus queridos, com essa introdução, olhemos para o texto, que é, na verdade, o único texto da Bíblia que fala de um reino milenar, que usa a expressão 1000 anos. Nenhum outro texto na Escritura usa a expressão 1000 anos. O texto diz: então vi descer do céu um anjo. Os anjos estão sempre agindo em Apocalipse, estão sempre a serviço de Deus, cumprindo ordens de Deus. Esse anjo tem uma função específica. Qual? Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele traz 2 instrumentos, uma chave, uma corrente. O que ele vai fazer com essa chave e com essa corrente? Diz o versículo 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, observe, qual a função da corrente e da chave que o anjo traz do céu? Primeiro, acorrentar o dragão. Então ele desce, acorrenta, prende, amarra o dragão. A palavra amarrar, segurar, prender. Em seguida, ele aprisiona, ele abre o abismo, ele põe o dragão, ele fecha o abismo. Essa é a ideia. Uma prisão, uma limitação. E o texto, inclusive, diz o objetivo desse aprisionamento, que está no final do versículo 3, ou no meio aí do versículo 3. Ele diz: foi preso para que não mais enganasse as nações. Essa frase aqui é central, ela é crucial para entender o sentido todo. Muito bem, por que é que a maioria das pessoas acreditam que o milênio vai acontecer depois da segunda vinda de Jesus? Porque a maioria das pessoas se habituou a ler o Apocalipse de uma maneira cronológica. Ou seja, acredita que os capítulos descrevem eventos subsequentes. O que vem no capítulo 2 é o que vem depois do 1, do 3 depois do 2, assim por diante. E então, quando eles leem o capítulo 19, que nós lemos na liturgia
do culto, nós vemos a descrição da segunda vinda de Jesus. Ele retorna dos céus, ele destrói os inimigos, ele manda o anticristo, o falso profeta, para o lago de fogo e enxofre, e ele destrói os outros inimigos. E logo em seguida, então, o capítulo 20 diz que acontece essa prisão de Satanás. Então, aquele leitor que olha para o Apocalipse como sendo um livro cronológico, ele pensa, então os eventos do capítulo 20 vêm depois dos eventos do capítulo 19. Se os eventos do capítulo 20 vêm depois dos eventos do capítulo 19, então o milênio vai ser depois da segunda vinda de Jesus. Sim. E eu digo, se é verdade que os eventos do capítulo 20 vêm depois dos eventos do capítulo 19, perfeito. O milênio não aconteceu ainda. Está no futuro. Mas a questão é que, e eu tenho falado isso desde o capítulo 1 aqui, né, o Apocalipse não é um livro que tem uma descrição cronológica. Ao contrário, ele tem uma descrição cíclica. Ele conta uma história cíclica. Ele começa a história em um determinado capítulo e vai até o final da história. Aí no seguinte, ele recomeça a história. Volta ao começo. E conta outra vez até o final. E faz isso, segundo nós cremos, 7 vezes, dada a centralidade do número 7. Acontece o seguinte, no final do capítulo 19, nós temos o final da 6ª história, da 6ª vez que João conta a sua grande história. Que história ele está contando, lembram? A história inteira da igreja, que vai desde a primeira vinda de Jesus até a segunda. A história inteira do povo de Deus e seus planos para o mundo através de sua igreja, que vai desde a vinda primeira de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Esta é a razão pela qual os eventos que estão aqui no capítulo 20 não são sequência cronológica dos eventos do capítulo 19. O que nós temos no capítulo 20 é o recomeço da história. Ele vai recontar pela última vez essa grande história. Por quê? Porque ele já disse até agora, nas histórias anteriores, nos ciclos anteriores, como é que os grandes inimigos de Deus e do seu povo surgiram e caíram. Já a primeira besta levantou da terra, a segunda besta do mar, né? A primeira besta do mar, a segunda besta da terra, Babilônia, e já foram caindo. Babilônia caiu, as 2 bestas caíram, mas ele não falou ainda como é que o pior de todos, como é que o chefão vai ser destruído. Ele deixou para narrar somente na última vez como é que cai o dragão. Como é que o dragão vai ser destruído. Por isso, o último ciclo, a 7ª sessão, assim, é a hora de explicar como é que cai o dragão. E é por isso que o dragão é o personagem principal aqui desse começo, pelo menos, do capítulo 20. Principal no sentido de que ele é o alvo, né, das descrições. Por ele vai ser aprisionado e destruído. Essas expressões usadas aqui, olha, segurou o dragão, prendeu-o, jogou-o no abismo, lançou-o no abismo, fechou-o, pôs selo sobre ele. São expressões que encontram eco no Novo Testamento em eventos da primeira vinda de Jesus. Não necessariamente da segunda. Eu quero ler alguns textos com a igreja para que a gente possa fixar nisso. O primeiro texto que você deve ler agora comigo está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 17 e 18. Lucas, capítulo 10, verso 17 e 18. Temos a descrição do famoso regresso dos 70 discípulos. Jesus separou os 70 discípulos, disse, vão de 2 em 2, percorram as vilas e cidades da Galileia, anunciem o evangelho. Eles foram, voltaram radiantes. Por quê? Eles dizem, verso 17, então regressaram os 70,
possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Quando Cristo diz aos discípulos que a razão pela qual eles estão expulsando demônios não é outra senão o fato de que Satanás está caindo do céu. Ele usa uma expressão aqui imperfeita, né? Eu via Satanás caindo do céu. Por quê? Porque, de certa forma, naquele dia, naquela hora em que ele falou essas palavras, Satanás não havia ainda caído do céu. A queda celeste de Satanás se dá apenas na ascensão de Jesus. Após Jesus morrer pelos pecados, após ele ressuscitar e subir aos céus, é então que o inimigo é expulso, como o capítulo 12 de Apocalipse diz, e foi expulso o acusador de nossos irmãos, aquele que os acusa de dia e de noite diante do nosso Pai. Observe então que Cristo está usando aqui uma expressão muito parecida com a que João usa no capítulo 20, quando fala que Satanás foi lançado para o abismo, que ele foi jogado para. É a mesma ideia aqui, ele diz que ele cairia do céu, ele é lançado do céu, ele é posto abaixo. Essa é a ideia. Que é exatamente a ideia do capítulo 12 também do Apocalipse. Quando Cristo sobe aos céus, ok? Ele pega o livro, conforme o capítulo 4 e 5, assume o reino sobre todas as coisas, e então o inimigo ele e seus anjos expulsos do céu para a terra. Portanto, o que Apocalipse capítulo 20 está descrevendo não é o que vai acontecer na segunda vinda de Jesus, mas é o que já aconteceu na primeira vinda de Cristo. Eu quero usar mais um texto que nos ajuda a ver isso, que está lá em João capítulo 12. João 12. João, capítulo 12, versículo 31. Para você poder entender o que está escrito no versículo 31 e 32, você tem que entender o que aconteceu antes dessa descrição. Eu vou resumir a história para os irmãos. Alguns gregos se aproximaram dos discípulos e falaram com dois dos discípulos de Jesus, Filipe e André, que eles queriam ver Jesus. Bom, isso não era uma coisa muito fácil de acontecer naqueles dias, porque eles eram estrangeiros, gregos. E Jesus era um judeu e um rabino, reconhecido como um rabino. Portanto, não pegava bem estrangeiros se aproximarem de um judeu. Por isso que esses estrangeiros, gregos, pedem para os discípulos se eles conseguem um jeitinho, dá um jeitinho de Jesus poder recebê-los, que eles queriam conversar com Jesus. Então, os dois discípulos vão falar com Jesus. E dizem, tem uns gregos aí que estão querendo ter uma conversa contigo. E aí, pode ou não pode? Naquele momento, Jesus não deu uma resposta direta, não disse nem sim nem não. Ele começou a falar algumas coisas estranhas. Ele começou a falar sobre sua morte. Começou a falar sobre quão terrível ela seria. E ao mesmo tempo, como ele não podia se desviar daquilo. Ele começa a falar, é um monólogo. Começa a falar consigo mesmo, consigo mesmo. Os discípulos devem ficar meio confusos, né? Porque eles só queriam que Jesus falasse com os gregos, ou que dissesse sim ou não. Daqui a pouco, nesse monólogo de Jesus,
Que ele está falando consigo mesmo, é para isso mesmo que eu vim, eu preciso morrer, a semente tem que cair na terra. De repente uma voz do céu se pronuncia, o próprio Pai fala do céu, dizendo, eu estou contigo, meu filho, você me agrada, nós vamos juntos, algo dessa natureza. E aí Jesus dá esta declaração aqui do versículo 30, ou 31. Ele diz o seguinte: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Jesus então diz, está chegando a hora, o momento do príncipe deste mundo ser expulso. O príncipe desse mundo, Satanás. Está chegando o momento de Satanás, que é o príncipe desse mundo, ser expulso. Ser lançado. Mesma expressão do Apocalipse lá. Lançou no abismo. No grego é o mesmo termo, a mesma raiz da palavra. Lançou, expulsou. E aí o texto diz, Jesus diz, e eu, quando for levantado, e ele diz em seguida, esse é o tipo de morte que tinha que morrer, ou seja, cruz, e eu, quando for levantado, atrairei todos a mim. Todos quem? Para que resposta ele estava devendo? Perguntaram para ele no início, os gregos podem ver o Senhor? Portanto, qual foi a resposta de Cristo? Ainda não. Agora, nesse exato momento, não. Mas daqui a pouco, o príncipe deste mundo será expulso. Daqui a pouco eu estarei pendurado numa cruz. E aí eu atrairei os gregos, os romanos, os chineses, os brasileiros e até os argentinos. Eu atrairei todos a mim. Só quando ele fosse levantado sobre o madeiro. A questão, meus irmãos, de Apocalipse 20, por que é mesmo que Satanás é preso? Por que é que ele é lançado no abismo, acorrentado? Para não enganar as nações. Para não enganar as nações. É para isso apenas o texto diz que ele é restringido de suas ações. Quando eu for levantado, Jesus diz, atrairei as nações, atrairei os gregos, todos poderão vir a mim. Haverá salvos de todas as tribos, raças, línguas e nações, que é um dos termos favoritos de Apocalipse. Portanto, qual é o significado desse aprisionamento de Satanás do capítulo 20 de Apocalipse? É o quebrar da força satânica que mantinha as nações na escuridão, que mantinha as nações nas trevas. No Antigo Testamento, basicamente, Deus tem uma nação, Israel. O povo eleito, o povo escolhido. As outras nações não são eleitas, não são escolhidas. Deus várias vezes diz claramente, eu escolhi você, Israel, não porque você fosse a nação mais importante, melhor, tal. Contrário, porque eu amei você. E por tua causa eu vou tirar os cananitas. Por tua causa eu vou tirar outras nações maiores e mais poderosas. E vou colocar você lá. Deus tem um pacto com Israel. Deus não tem um pacto com as outras nações. As outras nações estão debaixo do engano maligno, da cegueira maligna. Eles estão debaixo da escuridão de Satanás. Isso não significa que Deus não pudesse salvar pessoas de outras nações. Ele fez isso e fez muitas vezes. Mas num sentido ainda provisório, num sentido ainda profético. Porque só haveria plena legitimidade para pregar o Evangelho a todas as nações quando ele fosse levantado na cruz e o príncipe desse mundo fosse expulso. É só aí que há plena legitimidade
para pregar o evangelho a todas as nações. Antes disso, as nações podem ser salvas, mas no sentido provisório. O próprio Cristo faz questão de dizer muitas vezes que os seus discípulos não deviam ir pregar em aldeias samaritanos ou dirigir aos gentios. Ele próprio, quando foi interpelado por uma mulher cananita, cura minha filha, ele diz o que para ela? Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só que aquela mulher tinha muita fé. Jesus diz, não posso dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Ou seja, Israel, filhos. Cananitas, cachorrinhos. Não são filhos. Não é o povo do pacto. Não posso, Jesus diz, tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E a mulher diz, tá, mas os cachorrinhos também comem alguma coisa ou eles morrem de fome nas casas. E além do mais, quem está falando em pão? Só de umas migalhas. Umas migalhinhas aí que o senhor tiver para dar para os cachorrinhos, está resolvido o meu problema. O que ela diz é o seguinte, eu não estou pedindo tua atenção total, só estou pedindo uma coisa que para o senhor é pouco. E aí Jesus para e diz, ó mulher, grande é a tua fé. E ele só disse grande é a tua fé para mais um cara na Bíblia. Um centurião também estrangeiro, que disse o seguinte para Jesus, meu servo está muito enfermo, o senhor pode curá-lo? Jesus disse para ele, pois não, vamos lá. Onde é que ele está? Está na sua casa? Vamos lá. E o centurião diz, como assim na minha casa? Eu sou estrangeiro, o senhor é rabino, o senhor não precisa da minha casa, nem pode. Faz só o seguinte, olha, eu entendo esse negócio de autoridade, porque eu tenho um monte de servo, e eu falo para eles assim, vão! E eles, vão tudo. Eu falo, faz tal coisa, e os meus servos fazem tudo. Ele disse, não tinha visto fé como essa em Israel. Alguém que tem essa fé, que crê que eu posso fazer as coisas desta maneira, vai que o teu servo está curado. Ele estava mostrando. Em outras palavras, vocês vão ver fé fora de Israel. Vocês vão ver pessoas salvas de todas as tribos, raças, línguas e nações. Mas ainda não. Só quando eu for levantado. E quando ele foi levantado, e o primeiro levantamento dele é a cruz, e o segundo é os céus, na ascensão, então, ele fala com a autoridade disso aos discípulos o quê? Mateus 28, 18 a 20. Que você não precisa nem abrir porque você sabe de cor esse texto. Mateus 28, 18 a 20. O famoso, ide, fazei discípulos. Mas o que ele disse antes de dizer, portanto, ide e faça discípulos? Ele disse o quê? Toda a autoridade me foi dada. Onde? Em que lugar que eu mando? Nos céus. Onde mais que eu mando? Na terra. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, bora, gente. Pé na estrada. Não há mais razão para ficar parado. Não há mais razão para pensar em limitações. Vão por todo mundo. E preguem. Façam discípulos de todas as nações. Por quê? Porque o chefão das nações está presinho da Silva. O chefão das nações está acorrentado. Não pode fazer mais nada para impedir o avanço glorioso, vitorioso do Evangelho em toda a terra. Saiba de uma coisa, meus irmãos, o Evangelho é vitorioso e para vencer. Ninguém pode deter o avanço do Evangelho nesta era. No fim do milênio, o avanço vai ser brecado. Quando Satanás, outra vez,
for solto da sua prisão. No fim do milênio cessa a pregação mundial do Evangelho. Mas isso ainda não aconteceu. Nós estamos na era da pregação do Evangelho, na era do toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu não vou começar a reinar algum dia no futuro, eu reino agora. Eu sou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que ele disse, eu tenho autoridade nos céus e na terra. O que é maior do que isso? Que reino pode ser maior do que isso? Aquelas pessoas que jogam o milênio para o futuro diminuem o poder do reino de Cristo agora. Seu absoluto domínio sobre os céus e terra. Ele quebrou o poder do dragão. Ele já disse que fez isso com todas as letras para os discípulos. Em mais um texto que eu quero que vocês leiam, que está lá em Mateus, capítulo 12, verso 28 e 29. Meus queridos, o Evangelho só não dá resultado se não for pregado. De qualquer outra maneira, se você pregar o Evangelho, ele vai dar resultado. Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A igreja apenas tem que pregar. Fala-se em método, fala-se em estratégias, fala-se em um monte de coisa e não se prega. A única coisa que a igreja tem que fazer é pregar o Evangelho. Se você pregar, se pregar para os seus parentes, para os seus vizinhos, para as pessoas na rua, para as pessoas em qualquer lugar, ele é o poder de Deus. O Todo-Poderoso, aquele que manda nos céus e na terra, está sentadinho do seu lado, dizendo, eu mando no céu e na terra, pregue. E não foi assim que ele terminou a frase? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, se um dia você estiver lá, sei lá, no metrô, no ônibus, no avião, algum lugar, tem que pregar o Evangelho para o cara que está do seu lado, lembra que tem outro do seu lado. Está com medo de pregar para esse que está ali do seu lado? Tem outro do seu lado, sentadinho, dizendo, estou com você, todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu mando nesse avião, eu mando nesse céu, eu mando nessa terra, eu mando em todas as coisas. Pregue aí. Pregue aí que vai dar certo. Se esse cara for um eleito meu, vai dar certo. Pregue aí. O dragão não pode fazer nadinha para impedir que você pregue. Por quê? Porque ele está amarradinho. Observe aí o que Jesus disse no versículo 28. Também entendendo o contexto, os fariseus estavam acusando Jesus de expulsar demônios pelo poder do próprio Satanás. E isso foi considerado por Jesus uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí ele disse o seguinte no versículo 28. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O reino de Deus não está no futuro. Chegou. É chegado o reino de Deus sobre vós. Verso 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro fazer o quê? Fazer o quê? Amarrá-lo. Se eu estou expulsando demônios aqui, libertando os prisioneiros, os cativos do valente, primeiro é porque o reino chegou. Segundo, é porque esse valente está amarrado. E amarrado aqui, no grego, a mesma raiz da palavra usada em Apocalipse 20, quando diz que o anjo segurou o dragão, a antiga serpente. Jesus não vai amarrar o valente na segunda vinda. Ele fez isso.
na primeira. Ele fez isso, ou começou a fazer isso, quando pisou, quando botou o pé na terra aqui, o reino chegou. Eu sou o rei, eu sou o reino. Nesse momento, o valente sentiu seu primeiro golpe. Assim, momento definitivo da sua derrota, do seu encarceramento, digamos assim, acontece na cruz. Na ressurreição. E na ascensão de Jesus. Na subida dele aos céus, como diz Efésios 1, 20, quando Cristo sobe aos céus, põe abaixo dos seus pés os principados e potestades. É nesse momento que os principados e potestades perdem seu posto, os demônios, perdem seu posto de acusadores, perdem seu posto de enganadores das nações. É nesse momento em que toda a autoridade de Jesus se estabelece nos céus e na terra e, portanto, o Evangelho pode ser pregado em todos os lugares, sem restrições. Talvez você fale assim, mas pastor, está esquisito isso, porque o texto diz que Satanás está preso e me parece que ele está solto na terra, porque ele faz um monte de coisas por aí e ele suscita tanta maldade e perversidade nesse mundo. Como é que eu posso entender que ele está preso e ao mesmo tempo que ele está fazendo todas essas coisas? Então, duas questões. Primeiro, entender que ele está preso para não enganar as nações. O texto não está dizendo que ele está preso e que ele não pode tentar as pessoas. Que ele não pode lançar seus dardos inflamados, como diz Efésios 6. Que ele não pode barrar o caminho dos pregadores do Evangelho, mas não pode barrar o caminho do Evangelho. Ele pode até mesmo barrar o caminho dos pregadores. O próprio Paulo fala isso, dizendo que ele estava preso. Ele fala a Timóteo, eu estou preso em Roma, mas a palavra de Deus não está presa. Ou seja, Satanás pode prender o apóstolo Paulo, não pode prender o evangelho que o apóstolo Paulo prega. A turma lá da Janela 1040, né, os tiranos lá, o pessoal do mundo árabe, islã, do mundo que proíbe o evangelho ser pregado, pode prender os pregadores, mas pode prender a palavra? Pode impedir? Não impede. A palavra de Deus percorre o mundo inteiro, porque Cristo conquistou autoridade para isso. Então a questão é, Satanás está preso para não enganar as nações. Ele perdeu seu direito de encobrir as nações nas trevas. E ele vai recuperar esse direito no final do milênio. Por isso, o final do milênio será o pior período da história. E, ao que tudo indica, breve. Muito breve. Falarei sobre isso à noite, se Deus permitir. Agora, observe. Segunda questão. O Novo Testamento usa esses termos fatalistas para descrever a derrota do dragão. Quero que você veja mais dois textos. Um está lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. O texto diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele é Jesus, tá? Como diz aí nos versos anteriores. Destes também ele igualmente participou, para que, agora veja, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Entenda o que Hebreus 2,14 está dizendo, falando que Jesus matou o diabo. A expressão destruiu é tão forte quanto matou, despedaçou.
está falando que Cristo, quando morreu na cruz, veja, ele, por sua morte, ao morrer na cruz, destruísse, ele faria isso, destruiu aquele que detinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então, Cristo morrendo na cruz, destrói, mata o diabo. Mas em que sentido? Essa é a questão. Ele extinguiu o diabo se desapareceu, sumiu do mapa? Não, ele é um ser eterno. Ele não pode sumir, ele não pode desaparecer, o diabo vai existir para sempre. Ele já foi lançado então para o lago de fogo e enxofre, que é o destino final dele? Não, ainda não. Isso ainda não aconteceu. Então, qual é o sentido de que ele foi destruído na cruz? Cristo destruiu o poder de Satanás. Aquele que detinha o poder da morte. Então, o poder de matar. O poder que Satanás tinha de matar. Isso Cristo destruiu ao morrer na cruz. Opa lá, mas espera aí. Então quer dizer que o diabo pode matar as pessoas? Pode, se Deus permitir. Por exemplo, Deus autorizou que Satanás matasse os filhos de Jó. E Satanás foi lá e executou. Mas não é esse poder da morte que o texto está se referindo aqui. O poder da morte que o texto está se referindo aqui é o poder de exigir a morte. É o poder legal de um acusador. Um acusador que diz, fulano é pecador, precisa morrer. Mate-o. Deus, o Senhor é justo. Ele é pecador. A lei não fala, alma que pecar, morrerá. Mate. Esse é o poder que ele detinha, o poder de acusador, de exigir a morte dos pecadores. Cristo destruiu Satanás nesse sentido. Não vai destruir, já fez isso. Que é um outro texto tão forte quanto esse, está lá em Colossenses 2. E talvez esse seja o mais extraordinário mesmo dos textos que nós temos. Colossenses 2, sobre o modo como Jesus, na primeira vinda, destruiu, limitou, aprisionou, restringiu todo o poder de Satanás. Acho engraçado quando os crentes por aí ficam amarrando o diabo. Está amarrado, está amarrado. Aí ele vai dizer assim, tô mesmo, e ó, faz tempo, e não foi você aí que fez isso. Né? Isso faz tempo que aconteceu, porque quem amarrou Satanás foi Jesus Cristo, com sua morte na cruz. Mas veja aí Colossenses 2, versículo 13, 14 e 15 diz assim, e a vós outros, que estáveis mortos, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos delitos. Agora veja, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Ou seja, um escrito de dívida contra nós. As exigências da lei, que nós não cumprimos e que gera a nossa condenação. O que Cristo fez? Cancelou. Cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Como é que foi que ele cancelou? Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Claro, o que Jesus encravou na cruz não foi um papel. Foi um corpo. Seu próprio corpo. Sua própria vida. Isso é encravar um escrito de dívida, porque ele carregou sobre si, sobre o madeiro, os nossos pecados. Ele carregou as nossas culpas ao morrer na cruz. Carregou toda a nossa culpa. Qual a consequência disso? O extraordinário versículo 15. E, despojando os principados e as potestades, que em Efésios e Colossenses são demônios, espíritos malignos,
cujo cabeça, cujo chefão não é outro senão o dragão. O que ele fez com eles? Despojou-os. Fez o que mais? Publicamente os expôs ao desprezo. Quando? Triunfando deles na cruz. Onde? Na cruz. Despojar quer dizer tirar tudo que tem. Eu já falei outras vezes aqui sobre essa passagem. Não custa relembrar. É linguagem militar. Quando um exército vence outro exército. Quando o exército romano vencia o exército adversário. Fazia o quê? Ia lá e limpava os soldados adversários. Tirava tudo que eles tinham. Armas, dinheiro, comida, roupas. Deixavam os inimigos absolutamente nus. Isso é despojar. Isso Cristo vai fazer com os principados e potestades. Isso Cristo fez com eles. Lá na cruz. O que mais que o texto diz? Publicamente os expôs ao ridículo, ao desprezo. Continua a linguagem militar. Após o exército romano vencer o exército adversário e despojá-lo de suas coisas, vinha a parte da humilhação pública. Vinha a parte da exposição pública, que consistia algumas vezes, dependendo da distância, da possibilidade, de fazer uma entrada triunfal em Roma. O exército vitorioso romano voltava, entrava pelas portas de Roma, todos os soldados romanos com suas roupas perfeitas, brilhantes, cavalo branco, todo mundo numa boa, para ser aplaudido pelos cidadãos romanos. E quem vinha lá atrás? No fim da fila, os soldados derrotados. Como? Acorrentados. Nus. Para serem o quê? Ridicularizados pelos cidadãos romanos. Cristo fez isso, o texto diz. Publicamente os expôs ao desprezo. Cristo fez isso com Satanás e seus demônios lá na cruz. Não diminuam o poder da vitória de Cristo. Não diminuam, não queiram roubar um pouco da glória, da vitória de Cristo na cruz, meus queridos. Quando vocês concedem a Satanás mais poder, mais autoridade do que ele tem. Quando nós colocamos os demônios em pé de igualdade com Deus ou com Jesus Cristo, nós estamos roubando o poder, a glória da vitória de Cristo. É evidente que nós não devemos subestimar os demônios na terra. Eles não estão mais no céu, perderam o seu lugar. Não foram para o inferno, porque não é para lá que eles vão. Ainda não foram para o lago de fogo, porque não chegou a hora, não chegou o tempo. Estão, portanto, na terra, presos, no sentido de limitados, não podem impedir o evangelho de ser pregado. Mas, como Paulo diz, não ignoramos os seus desígnios. Como a Bíblia diz, ele ainda é um leão que ruge andando em derredor, querendo devorar alguém. Portanto, resistir-lhe firme na fé. E se você resiste firme na fé, ele faz o quê? Foge. Foge. O texto não diz, bota sal grosso em volta da casa, ele foge. O texto não diz, participe do ritual da fogueira santa, não sei da onde. O texto diz, resista-lhe, firme na fé. E ele foge. Ele vai embora. Revestivos de toda a armadura de Deus, Paulo fala aos Efésios, para ficar firme contra as ciladas, contra os dardos inflamados do maligno. É um equilíbrio aqui, ou seja, nem subestimar, nem superestimar. Entender que Satanás e seus anjos já sofreram a pior das derrotas. Isso se deu na cruz. Ali começou o reino. Ali começou o milênio. Aí começou o reinado de Jesus Cristo.
quando o maior poder do dragão foi quebrado. Mas ele não foi lançado para o lago de fogo. Portanto, cuidado com o leão que ruge. Portanto, não ignore seus desígnios. Portanto, vista-se de toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. Mantenha esse equilíbrio, essa tensão em equilíbrio. E assim, meus irmãos, nós concluímos nessa primeira parte desta mensagem que o Senhor reina. Ele não vai reinar algum dia, Ele reina agora, já. Seu poder é nos céus e na terra, toda a autoridade lhe pertence. Aprendemos que nós temos uma missão a cumprir nesse mundo, pregar o Evangelho, viver uma vida de santidade, que é o testemunho da pregação do Evangelho, e o Senhor nos dará, como já tem nos dado, sua vitória. À noite, Deus permitir, eu quero abordar os termos particulares dessa passagem para que a gente possa completar o significado dela. Oremos nesse momento, curvando nossas frontes. Santo e eterno Deus, Senhor dos céus e da terra. Como é bom podermos confiar num Deus que reina, que é todo-poderoso, que nenhum propósito pode ser frustrado, que diz e acontece, que fala e cumpre. Como é bom saber, ó Deus, que está do nosso lado aquele que tem toda a autoridade e que ninguém pode enfrentar. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos por mais fé, por uma fé mais robusta, mais confiante, mais dependente do Senhor, da Tua palavra e das Tuas promessas. Nós te pedimos, Senhor Deus, por um fortalecimento especial nesses tempos finais, em que o mal cresce no mundo, a iniquidade se propaga, o mundo se prepara para a vinda daquele filho da perdição, daquele homem da iniquidade. Se Tu nos deres estarmos vivos até aquele dia, dá-nos também muita paciência, muita resignação, muita fé, muita confiança nos Teus propósitos. Mas enquanto não chega esse dia, dá-nos ousadia, poder, autoridade, para que o Evangelho seja pregado, para que almas sejam redimidas, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Agora, Senhor, na hora da ceia que vamos participar, alimenta-nos, ó Deus. Alimenta-nos através da presença do Teu Espírito Santo, da presença espiritual de Cristo, nos elementos da ceia, nós possamos ser edificados pelo Senhor. Perdoe-nos, Senhor Deus. Purifique-nos de toda a iniquidade. Faz-nos mais brancos do que a neve, para que sejamos também para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.